Salve, minha família Caipora! Como é que vocês estão? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade. E neste vídeo vou trazer para vocês 25 palpites que eu separei para este domingo, dia 29 de dezembro. Então, fiquem até o final para pegar todos eles e aproveitem bem para montar os melhores bilhetes, fechou? Não se esqueçam que no final do vídeo nós teremos o nosso bilhete, então fiquem até o final para pegar, beleza? E vamos lá para os resultados dos nossos palpites dos dias 27 e 28 de dezembro. No dia 27 nós tivemos 13 palpites com 11 greens e apenas 2 reds. Foram 85% de taxa de acertos no dia 27, então é um resultado ótimo para o dia 27. Para o dia 28 nós tivemos 15 palpites com 12 greens e 3 reds apenas. Foram 80% de taxa de acertos. Neste mês não tivemos nenhum dia abaixo da meta por enquanto, então podemos finalizar no verde o mês com 70% e temos uma média de acima de 82%. Então é um resultado ótimo. Quer conferir esse resultado? Verifique na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e dos nossos canais do Telegram e no WhatsApp. Então acessem a nossa planilha e verifiquem que temos histórico desde 2023 e dá para ter uma ideia dos resultados do nosso canal. Beleza, galera? Se gostarem dos nossos resultados, já volta aqui e se inscreve no canal. Já deixa o seu like e não se esqueçam de comentar o que vocês acharam dos nossos resultados e também dos palpites que separamos. Beleza, galera? E não se esqueçam de comentar também os palpites que vocês têm para os jogos que separamos. Fechou? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 29 de dezembro. Bora pra intro! Vamos lá, família, iniciar aqui com os nossos palpites, beleza? Separamos aqui o Western United contra o Brisbane Roar na A-League da Austrália. Essa partida nós separamos com o mercado de over gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Western é de 51%. Ele tem um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos e o Brisbane tem apenas 11%. No histórico são 6 vitórias do Western, 2 empates e 3 do Brisbane. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Brisbane vem sofrendo gols há mais de 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, nós tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, é over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, Udinese contra o Torino na Série A da Itália. Essa partida nós separamos com o mercado de over 2,5 cartões. Verificando os últimos encontros das duas equipes, nós tivemos over 2,5 cartões na maioria das partidas entre elas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorreu over 2,5 cartões em quase todas as partidas das duas equipes. A disciplina das duas equipes na Série A da Itália, nós temos uma média de cartões somando as duas equipes de acima de 4,5 cartões por partida. E o nosso árbitro tem uma média de 5 cartões por partida e cartões amarelos 4,7. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos um over 2,5 cartões. Beleza? A próxima partida é o Pattum United contra o Buriram United. Separei essa partida na Thai League da Tailândia com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Buriram jogando fora de casa é de 48%. Ele tem um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos e o Pattum tem 67%. No histórico são 11 vitórias do Buriram, 5 empates e 6 do Pattum. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Buriram vem vencendo a 3 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, o Al Sharjah Club contra o Al Wahda. Separei essa partida na Copa da Liga dos Emirados Árabes com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Sharjah é de 51% e ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Al Wahda tem 61%. No histórico são 11 vitórias do Sharjah, 10 empates e 21 do Al Wahda.
A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Charger vence empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Charger, tivemos over 1,5 gols em todos os jogos entre as duas equipes. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, nós teremos um over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, uma Jazz contra o Orlando Pirates. Separei essa partida na Premiership da África do Sul com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Orlando jogando fora de casa é de 64%. Ele tem um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos, enquanto o Jazz tem 56%. No histórico, foi uma partida com uma vitória do Jazz de 3-2. Em séries, o Jazz vem perdendo a 3 jogos e nos últimos jogos dos campeonatos, nós temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Al-Aqaba versus o Al-Hussein. Separa essa partida na Pro League da Jordânia com vitória seca para fora. O Al-Hussein tem 80% de probabilidade de vitória. Ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Al-Aqaba tem 17%. No histórico são 8 vitórias do Hussein, 4 empates e 3 do Al-Aqaba. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Al-Aqaba vem sofrendo gols a 6 jogos e o Hussein vem vencendo a 4. Últimos encontros das duas equipes, o Hussein venceu 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Hussein venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Al-Aqaba, ele não vence há mais de 6 jogos. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Al-Shorta contra o Al-Mina na Iraq League. Separa essa partida com vitória seca para casa. O Shorta tem 80% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos. O Al-Mina tem 39%. Não temos séries para esta partida e nos últimos jogos dos campeonatos, nós temos vitória do Al-Shorta em 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Al-Mina venceu 2 das últimas 6, porém só jogando em casa. Então, para essa partida, é vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, na Série A da Itália, eu separei o Napoli contra o Venezia. Essa partida eu separei com vitória seca para casa. O Napoli tem 74% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Venezia tem 39%. No histórico, são 2 vitórias do Napoli, 3 empates e 1 do Venezia. A média de gols é de acima de 1,5 gols. Verificando em séries, o Napoli vem sem empates a 5 jogos e o Venezia vem a 10 jogos sofrendo gols. Últimos encontros, o Napoli venceu as 2 últimas partidas de 6. E verificando na casa do Napoli, ele venceu a única partida. Últimos jogos dos campeonatos, o Napoli ele vem de 2 partidas com vitória jogando fora de casa e ele venceu 4 das últimas 6 partidas. Já o Venezia, ele vem de uma partida que ele venceu contra o Cagliari jogando em casa, porém fora de casa ele não vence. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Leicester contra o Manchester City. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o City jogando fora de casa é de 73%. Ele tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Leicester tem 22%. No histórico, são 20 vitórias do City, 4 empates e 8 do Leicester. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o City vem sofrendo gols a 5 jogos e o Leicester vem perdendo a 3. Últimos encontros, nós temos over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Leicester, over 2,5 em 1 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Para o Leicester, temos over 2,5 em todas as últimas 6 partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Motherwell contra o Rangers. Separei essa partida na Premiership da Escócia com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Rangers é de 71% e ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Motherwell tem 39%. No histórico, são 73 vitórias do Rangers, 19 empates e 11 do Motherwell. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Rangers vem a 10 jogos marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Motherwell, over 1,5 em 6 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos.
Então, para essa partida, é over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Celtic contra o St. Johnstone. Separei essa partida na Premiership da Escócia com mercado de over gol no primeiro tempo. O Celtic tem 83% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O St. Johnstone tem 17%. No histórico são 61 vitórias do Celtic, 9 empates e 8 do Johnstone. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Celtic vem sem derrotas a 9 jogos e o Johnstone vem perdendo a 3. Últimos encontros, nós tivemos gol no primeiro tempo em 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, tem gol no primeiro tempo também em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, é over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, Crystal Palace contra o Southampton. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Crystal Palace é de 59% e ele está com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Southampton tem apenas 11%. No histórico, são 3 vitórias do Crystal Palace, 10 empates e 18 do Southampton. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Southampton vem sem vitórias a 5 jogos e perdeu 4 deles. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Crystal Palace, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Everton contra o Nottingham Forest. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com mercado de vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada para essa partida, inclusive para o empate. Na forma recente, temos 67% de aproveitamento para o Nottingham nos últimos 9 jogos e o Everton tem 44%. No histórico, são 6 vitórias do Everton, 3 empates e 4 do Nottingham Forest. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Everton vem empatando a 3 jogos e o Nottingham Forest vem vencendo a 4. Últimos encontros, nós temos vitória e empate do Nottingham em 4 das últimas 6 partidas e jogando na casa do Everton, ele empatou uma das últimas 2. Últimos jogos nos campeonatos, o Nottingham Forest ele venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Everton ele venceu apenas uma de 6. Então, para essa partida, é vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Fulham contra o Bournemouth. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequenina vantagem para o Fulham jogando em casa, ele tem 41%. Seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos e o Bournemouth também tem 67%. No histórico, são 5 vitórias do Bournemouth, 4 empates e 2 do Fulham. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, Fulham e o Bournemouth não perdem a 5 jogos. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols nos últimos 6 jogos e ambas marcam em 5 deles. Verificando na casa do Fulham, temos over 1,5 também nos últimos 5 jogos e ambas marcam em 4 deles. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos e temos ambas marcam na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols e probabilidades bem grandes de ambas marcam, beleza? Próxima partida, o Tottenham contra o Wolverhampton. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com mercado de vitória e empate para casa. O Tottenham tem 58% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Wolverhampton tem 50%. No histórico são 10 vitórias do Tottenham, 3 empates e 8 do Wolverhampton. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Wolverhampton vem sem empates a 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, o Tottenham venceu apenas 2 das últimas 6 partidas e verificando em casa, ele venceu 2 das últimas 5. Últimos jogos dos campeonatos, o Tottenham ele venceu e empatou 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Wolverhampton venceu apenas 2 de 6. Então, para essa partida, é vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Al Nassr Dubai contra o Shabab Al Ahly Dubai. Separei essa partida na Copa da Liga dos Emirados Árabes com mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Al Ahly é de 47% jogando fora de casa. Ele tem um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Al Nassr tem 50%. No histórico são 25 vitórias do Al Ahly, 11 empates e 12 do Al Nassr. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Al Ahly vem vencendo 3 jogos e nos últimos encontros,
nós temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Nasser, over 2,5 também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o FAR Rabat contra o Shabab Mohamedia. Separei essa partida na Botola Pro do Marrocos com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O FAR Rabat tem 79% de probabilidade de vitória nesta partida. Ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos e o Mohamedia tem 11%. No histórico são 7 vitórias do FAR Rabat e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o FAR Rabat vem marcando gols há 8 jogos e o Shabab Mohamedia vem há 10 jogos sofrendo gols. Últimos encontros, o FAR Rabat venceu o primeiro tempo na maioria dos jogos, e nos últimos jogos nos campeonatos, o FAR Rabat também vence o primeiro tempo, principalmente quando joga em casa. Então, para essa partida, é vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, a Juventus contra a Fiorentina na Série A da Itália. Separei essa partida com vitória ou empate para casa. A Juventus tem 49% de probabilidade de vitória e seu aproveitamento é de 72% nos últimos 9 jogos. O Fiorentina tem 61%. No histórico são 36 vitórias da Juventus, 18 empates e 9 da Fiorentina. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, a Juventus vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros nós temos vitória e empate da Juventus em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa da Juventus, vitória e empate da Juventus em 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos a Juventus vencendo e empatando suas últimas 6 partidas e a Fiorentina venceu apenas 2 e foi jogando em casa. Fora de casa não vence, então para essa partida, vitória e empate para casa. Fechou? Próxima partida, o West Ham United contra o Liverpool. Essa partida na Premier League da Inglaterra eu separei com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Liverpool jogando fora de casa é de 70%. Ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o West Ham tem 50%. No histórico são 38 vitórias do Liverpool, 12 empates e 11 do West Ham. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o West Ham vem marcando gols há 7 jogos e o Liverpool vem vencendo a 3. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do West Ham, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos, principalmente do Liverpool. Então, para essa partida, é over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Kiryat Yuan contra o Beitar Jerusalém. Separei essa partida na State Cup de Israel com o mercado de over 2,5 gols. O Beitar Jerusalém tem 74% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos e o Kiryat Yuan ele tem 100%. Em séries, o Kiryat Yuan vem vencendo como 100% de aproveitamento. E já o Beitar Jerusalém tem 10 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, acreditamos que teremos o over 2,5 gols, beleza? Próxima partida é o Zamalek contra o Al-Ittihad Al-Sakandari. Separei essa partida na Premier League do Egito com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Zamalek é de 54% e ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Já o Al-Ittihad tem 50%. No histórico são 22 vitórias do Zamalek, 4 empates e 2 do Ittihad. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Zamalek vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, principalmente do El Zamalek. O Al-Ittihad temos over 1,5 em apenas uma partida das últimas 6. Mas para essa partida, acreditamos que nós teremos um over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Berkane contra o Raja de Casablanca na Botola Pro do Marrocos. Essa partida eu separei com vitória e empate para casa. O Berkane tem 49% de probabilidade de vitória e seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 94%. O Raja de Casablanca tem 50%. No histórico, são 9 vitórias do Raja, 13 empates e 6 do Berkane. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, Berkane vem vencendo a 5 jogos e nos últimos encontros, nós temos aqui vitória e empate do Berkane em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Berkane venceu e empatou suas últimas 6 partidas e o Casablanca venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida é vitória e empate para casa, beleza?
Próxima partida, esse super clássico na Série A da Itália, o Milan contra a Roma, e essa partida nós separamos com over 2,5 cartões. Nos últimos encontros das duas equipes, nós tivemos over 2,5 cartões, na maioria dos jogos inclusive tivemos expulsões. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também temos over 2,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. A disciplina das duas equipes na Série A, somando elas, temos uma média de acima de 3 cartões por partida. E o nosso árbitro tem uma média aplicando acima de 3,4 cartões e cartões amarelos 3,3. Então, para essa partida, acreditamos que teremos over 2,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Sporting contra o Benfica. Esse clássico na Primeira Liga de Portugal, nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para essa partida. O Sporting tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Benfica tem 78%. No histórico são 29 vitórias do Benfica, 14 empates e 20 do Sporting. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Benfica venceu derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros temos ambas marcam nas últimas 6 partidas e provavelmente o over no e-mail também. Verificando na casa do Sporting, ambas marcam em 3 das últimas 6 partidas e over no e-mail em 5 delas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos e temos ambas marcam na maioria das partidas do Sporting. Então, para essa partida, over 1,5 gols com uma gigantesca probabilidade de ambas marcam, beleza? Próxima partida, o Arnett Gardens contra o Shackleton Marons. Separei essa partida na Premier League da Jamaica com mercado de vitória e empate para casa. O Arnett Gardens tem 56% de probabilidade de vitória, com aproveitamento nos últimos 9 jogos de 83%. O Shackleton tem 39%. No histórico são 2 vitórias do Arnett Gardens e um empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Arnett Gardens vem a 10 jogos marcando gols e o Shackleton vem marcando a 5. Últimos encontros, o Arnett Gardens ele venceu e empatou 3 das últimas 3 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, o Arnett Gardens ele venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Shackleton ele venceu apenas 2 de 6. Então, para essa partida, separamos vitória e empate para casa. Fechou, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado nesses 25 palpites e muito obrigado por sempre estarem aqui durante esse ano de 2024. Espero que vocês estejam gostando do canal e teremos várias novidades para 2025. Então fiquem ligados. Beleza, galera? Então vamos lá para o nosso bilhete caipora. Vamos lá, meus caiporas, que o nosso bilhete é com 4 seleções. Separei uma vitória seca para o Al Hussein contra o Al-Quaba. Separei over 1,5 gols para o Motherwell contra o Rangers. Vitória e empate para casa em Tottenham contra o Wolverhampton. E por último, um over 2,5 cartões em Milan contra a Roma. Uma odd total de 2,10. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Se gostaram do nosso bilhete, já clica aí e dá seu curtir, beleza? Isso fortalece bastante a gente. Fechou, galera? Então aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!